Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que há de vir. A Bíblia vai dizer que passará o céu, se passará a terra, mas a palavra de Deus não há de se passar. Tudo passa, tudo nesse mundo, tudo nessa vida passa, tudo tem um tempo determinado e há de passar. Mas a palavra de Deus ela não há de passar, ela se cumpre. Então eu estou aqui em prol da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não é em nome da Universal, não. Nem da Assembleia, nem Deus Amor, nem outra, não. É em nome de Jesus Cristo pregar a palavra, não te convidar para fazer membros para uma congregação, não. Você tem que se tornar membro do corpo de Cristo. Você tem que se tornar, se você quiser, igreja de Cristo, morada de Deus. Você que tem que ser igreja. Você que tem que ser o templo. Você não vai para um templo achando que lá está Deus, porque lá Deus não está, Ele tem que estar dentro de você. Então, quando Jesus ordenou os discípulos a pregar a palavra de Deus, qual era o intuito dos discípulos pregar a palavra de Deus? Era para fazer membros? Não. Era para fazer seguidores? Também não. Jesus não fez de ninguém presa sua. Jesus pregava a palavra para que as pessoas chegassem ao conhecimento do reino de Deus, e assim eles, por livre e espontânea vontade, seguindo a Jesus, pudessem assim alcançar a salvação. Veja bem, Jesus não veio chamando seguidores. Você não vai ver Jesus falando, me siga, não. Ele falou, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ou seja, espontânea vontade. Se alguém quiser. Agora você tem que entender, se você não seguir Jesus, você não vai ter vida eterna. Não há vida eterna se não tiver Jesus no controle. Não há salvação se você não seguir a Cristo. Você pode muito bem ter uma religião, você pode muito bem crer em Deus, mas porém a salvação ela consiste em seguir Jesus. Eu poderia aqui fazer convites, entregar panfletos carimbados com endereço para você congregar, mas o que adianta, meu amigo? Jesus não veio para chamar ninguém para ser presa sua. Não, Jesus veio chamar o homem ao arrependimento. Jesus veio chamar o homem para liberdade. Servir a Deus é uma liberdade, meu amado. Servir a Deus é uma liberdade a qual poucos ainda não compreenderam. Ainda muitos acham que para servir a Deus, ele precisa estar debaixo da autoridade do homem. Aonde que está escrito isso? Que para eu servir a Deus, eu preciso estar debaixo de uma instituição religiosa cadastrada com CNPJ. Os discípulos de Cristo, qual é o nome da igreja que ele serviu a Deus? Em Atos dos Apóstolos, qual é o nome da igreja? Era dado algum nome a alguma igreja? Era dado algum endereço a alguma igreja? Porventura, quando Deus, ele se dirigia ao nome igreja, ele não falava de pessoas, porque Paulo muito bem perseguiu muito tempo a igreja de Cristo. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que ele entrava dentro das casas, arrastava para fora homens e mulheres perseguindo a igreja de Cristo. Isso era a igreja. Essas pessoas serviam a Deus dentro das suas casas, fazendo cultos, pregando a palavra de Deus nas ruas, fazendo ensinamentos dentro dos lares. Essa é a igreja. Agora hoje as pessoas infelizmente estão criando uma tradição e através dessa tradição querem crer que nisso está a salvação e que sem isso não há salvação. Eu te afirmo uma coisa. As tradições elas invalidam o mandamento de Deus. Jesus afirmou isso em Mateus 15, versículo 6. A vossa tradição invalida o mandamento de Deus. Qualquer tradição invalida o mandamento de Deus. Existem muitas tradições. Festas juninas, festas comemorativas, o não comer carne, e outras tradições a mais
que foi introduzido entre o povo, aonde o povo está perecendo hoje porque falta-lhe conhecimento da palavra de Deus. Então, amado, a igreja tem que somente pregar a palavra, só a palavra é o suficiente. Porventura, ó ovelhas, o bom pasto não é o suficiente. Assim está escrito em Jeremias: o bom pasto não é o suficiente para você, não é o suficiente para você. Essa palavra, ela é o bom pasto, é ela que sacia a tua alma, é ela que é o alimento, sustento, que te dá força para você caminhar com Cristo. Essa palavra não é o suficiente, não. Vemos que nos dias de hoje muitos não têm tido como suficiente a palavra. Então, meu amado, toma cuidado, nunca toma o nome de Cristo por interesse. O que nós vemos hoje não é evangelismo, não. Ele falou para você que entregar jornal com endereço, mostrando as obras que acontecem debaixo daquele teto, daquela denominação. Quem falou para você que isso é evangelizar? Evangelizar é mostrar as obras de Jesus, os milagres que Jesus fez dentro da Bíblia. Evangelizar é pregar o evangelho sem nenhum interesse lucrativo, sem nenhum interesse político, sem estar interessado em ovelhas, em membros. Não, pregar o evangelho é como Jesus falou, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. E se você, meu amado, tem pelo menos 5 minutos para ouvir a palavra de Deus hoje, pois você é uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurados são aqueles que lêem, aqueles que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Glória a Deus. Aleluia. Uma mensagem maravilhosa aqui em Jeremias capítulo 23. Eu quero estar pregando hoje, qual o Senhor colocou no meu coração ainda ontem à noite. E assim seja feita a vontade de Deus. Capítulo 23. Se você tiver uma Bíblia, ou se você quiser, quando tiver com a Bíblia na mão, lê Jeremias 23. Talvez nem vai dar para pregar aqui. Lê Jeremias 23.
Dois, três, sete, descendo. Som. Jeremias, capítulo 23. Capítulo 23, primeiro versículo. A Bíblia Sagrada, uma mensagem maravilhosa, a qual Deus assim colocou no coração do profeta Jeremias para anunciar aos pastores de Israel essa mensagem. Quero ler ela aqui nessa manhã. Se não der certo, que você venha estar lendo na tua Bíblia. Jeremias 23. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais terão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Primeiramente, que com a ordem de Deus, ele estava mandando Jeremias profetizar contra os falsos pastores. Em outro capítulo, Deus falou para Jeremias profetizar contra os falsos pastores. Mas podemos entender na Bíblia Sagrada que existem os falsos pastores. Na Bíblia Sagrada nós vemos que existem os verdadeiros e os falsos. Na Bíblia Sagrada nós vemos que tem o rebanho de Cristo, que são suas ovelhas, e tem os bodes que não são o rebanho de Cristo, mas esses são ministros da injustiça, são o rebanho de Satanás. Então, assim como Deus, ele tem pastores que apacentam o seu rebanho, o diabo, ele levanta os falsos pastores. Olha, nós podemos ver uma coisa, como está escrito:
ai dos pastores. O ai significa dor. Esse ai aqui é uma expressão de dor, é uma expressão que traz o sentimento de dor. E aqui Deus está dizendo: ai dos pastores que destroem. Eles estão destruindo e dispersando as ovelhas do pasto do Senhor, diz o Senhor na palavra. Então nós vemos que Deus ele tem um cuidado muito grande com as suas ovelhas. Nós vemos que Deus ele tem um cuidado grande com a tua alma, se você é uma ovelha de Cristo. Tanto é que aqui Deus está falando: portanto assim, diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Aqui Deus estava falando dos pastores de Israel, que estavam apacentando o povo para si mesmos. Eles não estavam apacentando as ovelhas do rebanho de Cristo para Cristo, para Deus. Eles estavam apacentando as ovelhas para si mesmos, para se beneficiarem das ovelhas de Deus, que essas ovelhas aqui são pessoas. Eles se beneficiavam daquilo que as ovelhas faziam. Eles exploravam as ovelhas como se fossem escravos. Eles sugavam das ovelhas de Deus. E aqui agora Deus está falando: ai deles, eles são falsos pastores. E há muitos que se intitulam a pastor, mas são falsos pastores. Porque uma qualidade, um verdadeiro pastor não é o título, não é o seu certificado, não é o seu diploma, não é a sua carteirinha, não é a igreja cheia, não é por ter uma cabeça branca e 30 anos de ministério, não. O que define um pastor na Bíblia Sagrada, perante a palavra de Deus, é o dom que Deus colocou sobre ele. Porque se não tiver esse dom, ele não vai amar uma alma, ele não vai pregar a palavra por amor, ele não vai ligar e nem tampouco vai atrás de cuidar das ovelhas de Cristo. Não vão na casa delas visitar elas, não vão procurar se o membro da igreja ele está se sentindo bem espiritualmente, não vai perguntar se está precisando de um sustento ou se está passando alguma necessidade. Existe a diferença entre o verdadeiro e o falso. O verdadeiro pastor, ele não é pelo título não, mas é pelo dom, a vocação, o amor, as ovelhas. Aí eu te pergunto: será que isso está existindo no nosso meio hoje? Será que isso hoje está existindo no nosso meio? Ou será que isso está escasso? Será que em nosso meio, nos dias atuais, existem muitos verdadeiros pastores? Ou a grande maioria são falsos? Fiz a pergunta. Aqui a Bíblia dá o detalhe. Dá um detalhe muito importante. Um pouco mais anterior no capítulo, que Deus falou para Jeremias profetizar contra os falsos pastores, a Bíblia está dizendo que eles apacentam o rebanho para si mesmos. Eles apacentam a si mesmos. Ou melhor dizendo, Jesus não é o pastor deles. Se Jesus não é o teu pastor, então você está sendo guiado por si mesmo, pelo seu próprio coração. Se Jesus não apacenta a tua alma, se você não tem Jesus como seu pastor, o pastor supremo, então você está apacentando a si mesmo. Ou seja, então você está se guiando a si mesmo. Muitos hoje estão cegos de entendimento. Essa cegueira de entendimento, ela vem por falta do conhecimento. Como Paulo falou, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que não resplandeça a palavra de Deus. O diabo ele tem conseguido cegar o entendimento de muitos. Muitos hoje estão com sua mente cauterizada e seu entendimento cego.
caixa dá problema, irmãos. Olha só, como está escrito no versículo 3: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. Aqui é Deus falando. Deus falando através do profeta Jeremias: eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas. O próprio Deus vai ajuntar as ovelhas dele. Ele mesmo vai cuidar do seu próprio rebanho. Como está escrito: em todas as terras, para onde as tiver afugentado, onde elas estiverem presas, Jesus ele vai atrás. Em João capítulo 10, Jesus ele está falando que ele é o bom pastor, e ele é o pastor e bispo das almas, supremo pastor e bispo das almas. Nós olhamos na nova aliança, nós procuramos a partir de Atos dos Apóstolos, e nós chegamos até Apocalipse sem ver o título pastor, sem ver o nome pastor. Nós não vemos isso. Na nova aliança nós não vemos o título pastor, mas na nova aliança nós vemos o dom pastor. Na nova aliança nós não vemos título pastor, não. Na nova aliança nós vamos ver pessoas apacentando o rebanho de Cristo sem ter o título de pastor, ou seja, é um dom. É um dom. Na nova aliança nós vamos ver pessoas não com títulos, mas com dons. Os apóstolos eram conhecidos pelos sinais e prodígios, e que por sinal nós não vemos eles assim sendo chamados de mestres. Não, olha só. Agora Deus está falando no versículo 3: que ele mesmo recolherá o resto das ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos. Ou seja, Jesus ele vai juntar suas ovelhas e fazê-las voltar ao seu aprisco, ao seu lugar de repouso. Frutificarão e se multiplicarão. Então nós vemos uma coisa: as ovelhas de Cristo elas têm que dar bons frutos, elas têm que dar frutos diante de Deus, elas precisam ser frutuosas, elas precisam produzir bons frutos, como João estava pregando: produzir bons frutos, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que nós vemos em Mateus capítulo 3: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, frutos eles têm que ser produzidos. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má ela produz maus frutos. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada pela raiz. Nós vemos que na palavra de Deus, o homem ele é comparado à ovelha, ele é comparado à árvore, ele é comparado a galhos secos. Ele tem que produzir bons frutos. As ovelhas de Cristo, vai dizer em João 10, elas ouvem a voz do Supremo Pastor, a qual é Cristo, e elas seguem. As ovelhas de Cristo, elas não ouvem a voz de um estranho. Essa manhã, meu amado, nessa palavra, a palavra de Deus, ela nos apresenta que existem os verdadeiros e os falsos pastores. Na palavra de Deus nós compreendemos quem são os verdadeiros e os falsos pastores pelos seus frutos. Os seus frutos não são a quantidade de igrejas que eles abrem. Os seus frutos não são os milagres que eles realizam em nome de Cristo, porque até os ministros de Satanás fazem isso também. Jesus falou que o diabo ele faz sinais e prodígios de engano, para enganar. Esse é o único intuito de Satanás, enganar. Sim, os frutos de um verdadeiro pastor é o amor que ele tem às almas. Ele não prega por interesse. Ele não vai para a rua para divulgar a placa do seu ministério. Ele vai para a rua atrás da ovelha que se perdeu, para resgatar uma alma perdida que se perdeu, que se desgarrou do pasto, que se desgarrou do rebanho de Cristo.
verdadeiro pastor na Bíblia Sagrada, ele não apacenta o rebanho para si. Ele não prega a palavra para poder assim lucrar em cima dela. Ele não vai para as ruas para poder fazer propaganda, dando folhetos carimbados, não. Os apóstolos de Cristo, o interesse deles era somente que Cristo fosse pregado e fosse conhecido por todas as nações, porque assim mesmo Jesus, ele tinha ordenado: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Agora nós vemos também que Jesus fala: de graça recebestes, de graça foi dado. Então tem que ser pregado de graça, porque se recebemos de graça nós temos que passar adiante. Se nós de graça recebemos esse evangelho, então ele tem que ser pregado de graça.